Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 1. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 2 e 3 da apostila. Na última aula, nós demos início aos nossos estudos desse capítulo, onde nós entendemos a estrutura da Terra. Certo? Nós nos aprofundamos em entender as características e a dinâmica dessas camadas. Nós vimos que o planeta é constituído basicamente por 3 camadas, né? A crosta, o manto e o núcleo, e cada uma dessas camadas vai ter as suas subdivisões. Esse foi o nosso tema da última aula. Eu também cheguei a comentar com vocês na última aula que, dei um spoiler falando que nós mais para frente veríamos as placas tectônicas, aprofundaríamos os nossos estudos em entender as placas tectônicas. E esse momento é a aula de hoje. O nosso foco vai ser entender as placas tectônicas. Então, o nosso ponto de partida é saber o que é isso, né? O que são essas placas. Basicamente, galera, placas tectônicas são porções da crosta terrestre. Isso mesmo, aquela crosta terrestre que nós vimos lá na última aula, que nós definimos como sendo a camada superficial sólida que envolve a Terra. Essa camada, galera, ela não vai ser uma estrutura única. Essa camada sólida, ela vai estar dividida em grandes blocos rochosos. Esses grandes blocos rochosos são as nossas placas tectônicas, certo? As placas tectônicas, elas não são imóveis, elas não estão paradas. Muito pelo contrário, elas se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, tá bom? Esse movimento das placas tectônicas, ela vai alterar lentamente o contorno do relevo terrestre. A gente vai ver que, por exemplo, desses movimentos podem sair cordilheiras de montanhas, mas também podem acontecer abismos marinhos, certo? Dentro desses tipos de movimento, quando as placas elas se movem em direção uma das outras, quando o movimento é um movimento de colisão, aí a gente vai dar para esse movimento o nome de movimento convergente, certo? Só que dentro dos limites convergentes nós vamos ter 3 tipos de movimentos, tá bom? Porque quando a gente tiver um movimento convergente entre placas oceânicas e placas continentais, ou seja, quando a gente tiver 2 tipos de placas diferentes, a gente vai ver que vai ter o quê? Uma placa oceânica e uma placa continental se movimentando uma em direção à outra. A placa oceânica, ela tende a ser mais densa do que a placa continental, o que vai fazer com que a oceânica, ela vai ser engolida, certo? Ela vai para baixo e a continental vai para cima, tá bom? Desse movimento, a gente vai ter ali a formação de uma fossa, ao mesmo tempo, que essa placa continental, ela tá soerguendo e formando uma montanha, né? A gente vai ver que, por exemplo, um produto de um limite convergente oceânico-continental é a Cordilheira dos Andes, tá bom? Quando a gente tem um movimento convergente entre um limite oceânico-oceânico, quando 2 placas oceânicas se chocam, a mais densa, que também é a mais antiga, vai afundar sobre a outra, tá bom? Esse processo vai provocar a formação de arcos vulcânicos, como, por exemplo, as Ilhas Marianas. E o terceiro limite, dentro dos movimentos convergentes, vai ser entre placas continentais, tá? A baixa densidade dos elementos das placas continentais vai impedir que uma mergulhe sobre a outra. Então, na colisão, vai acontecer basicamente com que uma vá em direção à outra e elas meio que dobram, formando cadeias de montanhas. O exemplo mais conhecido de um produto de um limite continental é a cadeia dos Himalaias. Beleza, gente? Acho que foi, né? A gente também vai ter o limite divergente. Basicamente, quando a gente tem esse movimento divergente de placas tectônicas, vai ser quando as placas elas estão se distanciando uma das outras, certo? Quando elas estão se afastando. Ou seja, a gente vai ter esse movimento horizontal, que vai ter essa separação,
E basicamente, quando a gente tem esse tipo de limite, vai originar rupturas no assoalho oceânico, né? Pelas quais vai ser expelido o magma lá da astenosfera, lá do interior da Terra, e dessa forma, quando esse magma ele vem à tona e acaba se resfriando, a gente vai ter a construção de assoalho marinho, tá bom? Essa foi a origem, por exemplo, das cordilheiras submarinas mesoceânicas. Isso é muito conhecido também na Cordilheira Mesoatlântica. É o nosso exemplo mais conhecido desse tipo de movimento. E a gente também vai ter um movimento transformante, certo? Quando a gente tem esse movimento transformante entre as placas tectônicas, basicamente, elas deslizam em direções paralelas, tá? Esse é o caso que acontece lá na placa lá na placa norte-americana, né, com a placa do Pacífico, onde a gente vai ter a falha de San Andreas, é o mais famoso desses casos, beleza? E a gente também vai ver, na aula de hoje, as principais placas tectônicas, né? Vamos conversar um pouquinho sobre as principais características dessas placas. A gente vai pontuar como uma das principais placas tectônicas, a placa do Pacífico, que é a maior placa tectônica, com cerca de 70 milhões de quilômetros quadrados e ocupa quase todo o Oceano Pacífico, beleza? Nós temos também a placa de Nazca. Essa placa de Nazca, a cada ano, essa placa de 10 milhões de quilômetros quadrados fica 10 centímetros menor, em decorrência dos choques com a placa sul-americana, certo? Nós também vamos ter a placa sul-americana, que eu acabei de mencionar, né? É onde nós estamos, é onde o Brasil está localizado, bem ali na região central da placa sul-americana, tá bem? Nós temos a placa da América do Norte e do Caribe. Ela tem mais ou menos uns 70 milhões de quilômetros quadrados, engloba toda a América do Norte e Central, além de parte do Oceano Atlântico e do Pacífico. Nós temos a placa da África, certo? Nós vamos também ter a placa da Antártida. A placa da Antártida, né, esse bloco rochoso, ele engloba toda a Antártida e os oceanos ao sul. Nós temos a placa indo-australiana, tá? Nessa placa tectônica, a gente vai compreender os territórios da Índia, a Austrália, a Nova Zelândia, enfim. É uma placa também bastante importante. Nós temos a placa Euroasiática Ocidental, com 60 milhões de quilômetros quadrados, que vai englobar a Europa e o oeste da Ásia. Nós temos a placa Euroasiática Oriental, com cerca de 40 milhões de quilômetros quadrados. E vamos também ter a placa das Filipinas, que ela vai ser menor, né, com apenas 7 milhões de quilômetros quadrados, engloba o Oceano Pacífico e o leste das Filipinas. Nessa placa a gente vai ter concentrando em seus limites quase metade dos vulcões ativos do planeta. Coisa pra caramba, tá, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Além disso, vamos ter a atividade devolutiva 2. Nessa atividade, eu quero que vocês expliquem o que são as placas tectônicas e não se esqueçam de mencionar os diferentes tipos de movimentos, tá bom? Essa resposta de vocês deve ter pelo menos 15 linhas. Tá bom, galera? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!